Salut, meus alunos! Nesse vídeo vamos estudar os artigos 150 ao artigo 154 do Código Penal. Que, por exemplo, a violação ao domicílio, violação à correspondência, não abro minha correspondência porque ela me pertence. Mas antes de mais nada, pra gente não perder o costume, o que a gente tem que fazer? Compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Vamos entrar agora na parte denominada dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. O artigo que fala sobre violação de domicílio é o artigo 150. O artigo 150 caput afirma o seguinte: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem é de direito em casa alheia ou em suas dependências. No preceito secundário, na pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Nesse caso, por não ser um crime menor, é um crime de menor potencial ofensivo. A violação de domicílio qualificada está no parágrafo 1º. Então, se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência ou de arma ou 2 ou mais pessoas. No preceito secundário, a pena detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Nesse caso, também é uma infração penal de menor potencial ofensivo. No parágrafo 2º, temos a primeira, temos a causa de aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou seja, fora da lei de abuso de autoridade ou leis específicas em relação ao funcionário público, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso do poder. No parágrafo 3º, estamos trazendo à baila em relação às excludentes da ilicitude. Então, não constitui crime a entrada ou a permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. E no inciso 2, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser, que seria no caso da flagrância. No parágrafo 4º temos o seguinte: a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. No parágrafo 5º, não se compreende na expressão casa, inciso 1, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva em tutela aberta, salvo a restrição doméstica, no inciso abrangente da intimidade do parágrafo anterior, ou seja, e da vida aposento ocupado de habitação coletiva pelo domicílio. Inciso 2 do parágrafo constitucional, que não compreende na expressão casa, no artigo a taverna, no artigo 5º, casa de jogos, inciso e 11 da Constituição Federal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. A incriminação da violação de domicílio não protege, porém, a posse ou a propriedade. A propósito, não se configura o delito em análise, ou seja, violação de domicílio, no ingresso em casa abandonada ou desabitada, podendo restar caracterizado o crime de esbulho possessório, que se encontra no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2. Em relação ao sujeito ativo, o crime é comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo proprietário do bem, quando entra ou permanece na residência ocupada pelo inquilino, quando o imóvel está alugado. Então, contra a sua vontade expressa ou tácita. O Código Penal não protege a propriedade nem a posse indireta do locador. O locatário
ele é possuidor direto do imóvel, não é ofendido em sua posse, mas sim em sua tranquilidade doméstica. Ademais, o divorciado pode cometer o crime ao entrar ou permanecer na residência do seu ex-cônjuge contra a sua vontade. Então, ao sujeito passivo é o titular do direito à tranquilidade doméstica. Na descrição típica, é quem tem direito, ou seja, o sujeito que tem o poder de admitir ou excluir alguém da sua casa, pouco importando seja ou não seu proprietário. A expressão quem de direito evidencia a intenção do legislador em assegurar somente a determinadas pessoas a prerrogativa de controlar a entrada, a permanência e a saída do domicílio. Nesse contexto, o sujeito passivo ele pode ser dividido em duas partes. O primeiro é uma pessoa a quem os demais habitantes da casa estão subordinados. Ou seja, quem é o dono realmente da casa e as pessoas sabem que ele tem uma hierarquia, entre aspas, da casa. No inciso 2, quer dizer, na segunda divisão, são diversas pessoas, habitantes da mesma residência em relação isonômica, ou seja, todo mundo é dono e não existe subordinação. Quando temos a subordinação, como é o caso de uma família, exemplificativamente, não são todos os seus membros que podem permitir a entrada ou a permanência de terceiros na residência, mas apenas o pai e a mãe, que administram os interesses familiares com igualdade de condições. Já no regime de igualdade, todos os moradores são titulares do direito de permitir ou proibir a entrada ou permanência de alguém no recinto da casa. Reparte-se o poder entre todos. É o que dá em repúblicas de estudantes, em condomínios. Nessas situações, pode ocorrer de alguém ser autorizado por um dos moradores ao entrar ou permanecer no local e, simultaneamente, proibido por outro morador. Aplica-se a regra pela qual é melhor a condição de quem proíbe, ou seja, exige-se o consenso de todos para o ingresso e manutenção de terceiros em uma habitação coletiva. Em relação ao núcleo do tipo ou tipo objetivo, a conduta criminosa possui dois núcleos: entrar e permanecer. Entrar é a ação de penetrar, de ingressar totalmente em casa alheia ou em suas dependências. Permanecer, por seu turno, pressupõe a entrada lícita seguida de uma omissão, consistente na negativa em sair do local. É possível a prática do crime, portanto, por duas formas distintas: ação, caracterizada pelo ingresso no domicílio alheio, e omissão, relativamente à recusa em dele sair. Cuida-se de tipo misto alternativo, porque ele é um crime com vários verbos. Então, quando você entra ilicitamente em casa alheia ou em suas dependências e nela permanecendo, o agente responde por um único delito, que é o delito da violação de domicílio. Em relação ao parágrafo 1º, temos a forma qualificada. Quando falamos da forma qualificada, se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, estamos falando da noite, a escuridão, que é a ausência de luz solar, que é o entendimento do STJ, que compreende do horário das 18 horas até as 6 horas da manhã. Em relação ao lugar ermo, é um lugar isolado, deserto, afastado dos grandes centros urbanos. E quando falamos de violência, quer seja contra a pessoa ou contra a coisa, objeto, animal, etc. Em relação à causa de aumento, o parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso de poder. Quem quiser saber em relação ao conceito de funcionário público, ele se encontra no artigo 327 do Código Penal. O funcionário público ele poderá incorrer em outro delito, e não o delito que nós estamos estudando, do artigo 150, pois sempre responde pelo excesso cometido ou por crimes especiais, ou por crimes realmente de funcionários públicos. A ação é penal pública incondicionada e as penas, a pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa,
E na forma qualificada, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Agora vamos estudar em relação ao dispositivo, em relação à violação de correspondência e aos crimes à inviolabilidade do segredo. São crimes que normalmente as pessoas que não são leigas não conhecem. Então, vamos analisar detidamente o bem jurídico, o sujeito ativo, o sujeito passivo, as leituras dos artigos, os entendimentos jurisprudenciais, a análise da ação penal. Então vamos lá, nos deliciando com esse tipo de crime. Agora vamos entrar no artigo 151, que corresponde à violação de correspondência. O artigo 151 afirma o seguinte: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal é o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E o inciso 12, é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tutela-se a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento das pessoas. Para a caracterização do crime, não basta ao agente devassar o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem. É preciso que o faça indevidamente, isto é, sem ter o direito de tomar conhecimento do seu conteúdo. Nada obstante, o teor do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, é inviolável o sigilo da correspondência. Nós temos o artigo 10 da Lei 6.538 de 78, que determina inexistir crime na violação de correspondência alheia nas seguintes situações. Então, quais são as situações que não haverá crime, que não acontecerão crime de violação à correspondência? Primeiro, se a correspondência aberta foi endereçada a homônimo, no mesmo endereço, ou seja, o nome é o mesmo nome, coincidentemente, então abriu sem querer. Inciso 2, que apresente indício de conter objeto sujeito a pagamento de tributos. Inciso 3, que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos, então não existiria um crime de violação de sigilo de correspondência. Inciso 4, que deva ser inutilizada na forma prevista em regulamento, em virtude de impossibilidade de sua entrega e restituição. Logo, meus caros alunos, embora o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal não abra exceções, é inviolável o sigilo da correspondência, o artigo 10 da Lei de 78 foi recepcionado pela ordem constitucional em vigor, uma vez que não há liberdades públicas absolutas. Nada que está na Constituição quer dizer que é absoluto. E a finalidade da lei ordinária é legítima, pois visa coibir abusos e a prática de atos ilícitos acobertados pelo manto da inviolabilidade epistolar, ou seja, constitucional. Eu posso violar a correspondência do meu marido? Eu posso violar a correspondência da minha esposa? Em relação a isso, meus caros, o tema é extremamente polêmico, mas prevalece o entendimento de que o marido pode ler a carta dirigida à esposa e vice-versa. Esta conclusão fundamenta-se no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal e no artigo 1566, inciso 2 do Código Civil. A vida em comum é dever de ambos os cônjuges. De fato, o casamento acarreta aos envolvidos um elenco de direitos e deveres incompatíveis com a vida de solteiro, meus fofinhos, caracterizada pelo maior isolamento e privacidade do indivíduo. É por isso que a Pro quer continuar solteira, lindinhos. Além disso, diversas cartas, bilhetes e telegramas, ainda que em nome de um dos cônjuges, interessam igualmente ao casal. Exemplo: contas domésticas, mensalidade de escolas dos filhos, convites, etc.
Portanto, fofinhos, quando um dos cônjuges abre correspondência encaminhadas ao outro cônjuge, não é crime, em face do exercício regular de direito. O fato pode ser indecoroso, antiético, mas não interessa ao direito penal. Agora, há de se observar que a Lei Maria da Penha prevê uma medida protetiva que obriga o agressor a não entrar em contato com a ofendida, nem seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Mas nesse caso, a pessoa já é afastada do lar e não vive na constância do casamento. Em relação ao sujeito ativo, o delito pode ser praticado por qualquer pessoa. E ao sujeito passivo, trata-se de crime de dupla subjetividade passiva. Há duas vítimas, o remetente e o destinatário. Exclui-se o crime de qualquer um deles autorizar o conhecimento do conteúdo da correspondência por terceira pessoa. Mas quem está tendo a violação? A pessoa que mandou a correspondência e o destinatário. Em relação ao tipo objetivo, o núcleo do tipo é devassar, que significa tomar conhecimento de algo proibido. Com efeito, o sigilo da correspondência é inviolável por expressa disposição constitucional, que é o artigo 5º, inciso 12. A devassa pode ser efetuada por qualquer meio, porque ele é um crime livre. Embora seja o método mais comum, não é obrigatória a abertura da correspondência. De fato, o sujeito pode conhecer o conteúdo de uma carta apalpando o objeto que está em seu interior. Por exemplo, se é dinheiro, se são joias, dá para apalpar e saber o seu conteúdo. E, mesmo na leitura de uma correspondência, o agente pode inteirar-se do seu conteúdo, também sem abri-la. É o caso de colocar a carta contra a luz e saber, o que está escrito no seu conteúdo. Em relação à ação penal, ela é pública, condicionada à representação. Tratando-se de crime de dupla subjetividade passiva, como já vimos no sujeito passivo, o direito da representação pode ser exercido tanto pelo remetente, ou seja, pela pessoa que enviou a carta, como pelo destinatário da correspondência. Se um deles quiser representar e o outro não, prevalece a vontade daquele que deseja autorizar a instauração da persecução penal. O crime é de violação de correspondência e a infração penal é de menor potencial ofensivo. Admite-se a composição civil dos danos e também a transação penal, se presentes requisitos legais. Então, obedece o procedimento sumaríssimo previsto no artigo 77 e seguintes da Lei 9.099 de 95. Vamos entrar no crime contra a inviolabilidade dos segredos. O artigo 153 fala sobre a divulgação de segredos. O artigo 154 fala da violação de segredo profissional. E o artigo 154A e o artigo 154B é a invasão de dispositivo informático, que é a lei que foi introduzida pela Lei Carolina Dickmann. Em relação ao artigo 153, temos divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Em relação ao preceito secundário, a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O parágrafo 1º diz o seguinte: somente se procede mediante representação, ou seja, ação penal pública condicionada. O parágrafo 1º-A, divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo 2º, quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. O artigo 153 caput do Código Penal apresenta o elemento normativo do tipo, representado pela expressão sem justa causa. Não é qualquer divulgação de conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial cuja divulgação possa produzir dano a outrem, pelo seu destinatário ou detentor, que caracteriza o delito da divulgação de segredo. Só a conduta criminosa na divulgação realizada sem justa causa, ou seja, sem motivo legítimo para fazê-lo. Em verdade, a justa causa conduz à exclusão da tipicidade do fato.
Há justa causa, entre outras, nas seguintes hipóteses: comunicação à autoridade policial ou Ministério Público ao Poder Judiciário de infração penal, consentimento do interessado para servir de prova da existência de uma infração penal ou de sua autoria, dever de testemunhar em juízo e defesa de interesse legítimo. Também não há crime quando alguém entrega à autoridade policial ou ao parquê, que é o membro do Ministério Público, uma missiva recebida de outrem, contendo a confissão de um delito pelo verdadeiro autor. Trata-se de crime próprio, o sujeito ativo, somente pode ser praticado pelo destinatário ou detentor do documento particular ou correspondência de conteúdo confidencial. Em relação ao sujeito passivo, é aquele a quem a divulgação do segredo possa produzir dano, seja ele o remetente, o destinatário ou qualquer pessoa. O núcleo do tipo é divulgar, que consiste em vulgarizar, tornar público ou conhecido um fato ou informação. Não basta a comunicação a uma só pessoa ou mesmo a um número reduzido e limitado. Exige-se propalação, difusão, possibilitando o conhecimento do fato a um número mais ou menos indeterminado de pessoas. A conduta de divulgar pode ser praticada pelos mais variados meios: pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, pelas revistas, pelos impressos, palavras ao público, faixas, Facebook, etc. O documento ele pode ser público, ou seja, todos têm direito de saber da informação. Então, se for documento público, todo mundo tem direito. Então, nesse caso, não é segredo. Todos podem saber da informação porque não fere quaisquer direitos. No entanto, quando o documento é privado, nem todos têm direito e nem podem saber da informação. Quando o documento é íntimo, poucos têm direito ou podem saber da informação. E segredo: ninguém tem direito ou pode saber da informação. A ação penal para o crime previsto no caput é pública condicionada à representação. Não se aplica a regra prevista no artigo 153, parágrafo 2º do Código Penal, pois o tipo fundamental fala somente em dano a outrem, excluindo, portanto, a eficácia penal da conduta criminosa em relação à administração pública. Em face da pena atribuída em abstrato, o crime de divulgação de segredo na forma prevista no artigo 153 caput do Código Penal constitui-se infração penal de menor potencial ofensivo. Então, obedece o rito sumaríssimo, comporta a transação penal, se presentes os requisitos exigidos no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, ou seja, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Violação de segredo profissional. Artigo 154. Revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. No preceito secundário, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então, o que é que significa isso? Ação penal pública condicionada. O segredo profissional desponta como um consectário lógico do direito à intimidade, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, e obriga quem exerce uma profissão regulamentada em razão da qual há de se tomar conhecimento do segredo de outra pessoa e guardá-lo com fidelidade. Exemplificativamente, o advogado a quem o cliente confidencia a prática de um crime não pode inadvertidamente transmitir essa informação a outras pessoas, revelando o seu nome. O titular do segredo é protegido pelo direito à intimidade, uma vez que o profissional não pode, sem justa causa, invadir sua esfera privada e revelar a outrem o segredo de quem teve conhecimento, sob pena de violar aquele direito e incidir na figura típica prevista no atual artigo 154 do Código Penal. Cuida-se de crime próprio sujeito ativo somente pode ser cometido, por quem teve conhecimento do segredo em razão de sua função, ministério, ofício ou profissão. São os confidentes necessários, assim denominados por quem, em decorrência de sua atividade específica, tomou ciência de fatos particulares e íntimos da vida alheia. O caso da função.
É atividade imposta a uma pessoa por lei, ordem judicial ou contrato, remunerada ou não. Exemplo, depositário judiciário, o tutor, o curador e administrador judicial. Ministério. É o exercício de uma tarefa resultante de uma situação fática e não de direito, de ordem religiosa ou social. Quem é que pode ter um ministério? O sacerdote, a assistência social voluntária, o pastor. Em relação ao ofício, é a ocupação mecânica ou manual. É o exemplo do sapateiro, da empregada doméstica, que ouve alguma coisa, mecânicos de automóveis. Profissão. É exemplo da atividade especializada desempenhada com habitualidade e visando lucro. É o exemplo dos engenheiros, dos médicos, dentistas e advogados. Em relação ao tipo objetivo, o núcleo do tipo é revelar, que equivale a contar algo a alguém, delatar, denunciar, manifestar. Então, o segredo é toda informação secreta, isto é, o assunto ou fato que não pode ser tornado público ou conhecido de pessoas não autorizadas, pois sua revelação pode produzir dano a outrem. Esse dano pode atingir um interesse público ou privado, bem como pode ser material, exemplo, a vítima é prejudicada em suas relações comerciais, ou simplesmente moral, exemplo, a vítima é considerada louca por outras pessoas. É necessário, porém, que seja injusto. Nesse crime, ao contrário do que se verifica no artigo 153 do Código Penal, o responsável pela conduta criminosa pode ter recebido o segredo oralmente ou por escrito, ou ainda por outro meio qualquer, por exemplo, analisando o documento que lhe foi submetido. O crime ele pode acontecer de várias formas, admite qualquer meio de execução. Pode ser de forma oral, escrita, por gestos ou por símbolos. A ação penal é pública condicionada à representação e é isso que nós tiramos do artigo 154, parágrafo único do Código Penal. Em face da pena máxima combinada, o crime de violação do segredo profissional constitui infração penal de menor potencial ofensivo e, portanto, compatível com a composição dos danos civis, bem como a transação penal, desde que presentes os requisitos legalmente que estão previstos na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Vale salientar, meus caros alunos, que o rito é o rito sumaríssimo, porque a pena é de menor potencial ofensivo, vale sempre frisar, e está presente, está dentro dos requisitos do artigo 77 e seguintes. No artigo 154-A, estamos falando da invasão de dispositivo informático. Esse artigo ele foi introduzido pela famosa Lei Carolina Dickmann. O artigo 154-A, caput, afirma o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Também trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo. No parágrafo 1º temos: na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. No parágrafo 2º temos: aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. No parágrafo 3º, se da invasão resultar a obtenção de conteúdos de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. No parágrafo 4º temos, na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. No parágrafo 5º, aumenta-se a pena de 1/3 à metade
se o crime for praticado contra, inciso 1, presidente da República, governadores e prefeitos, ou seja, chefe do executivo. Inciso 2, presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou da Câmara Municipal. Ou, inciso 4, dirigente máximo da administração direta ou indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. A legislação penal brasileira sempre possuiu arsenal para combater a imensa maioria dos crimes eletrônicos, algo em torno, pasmem, 95%. Ao contrário das vozes lançadas pela opinião popular, a internet nunca foi um território livre, sem lei e sem punição. No Código Penal, diversos tipos legais são permitidos à criminalidade no mundo da informática. Para ofensas à honra alheia, tais como imputações de crime, temos a calúnia, que é o artigo 138. Na difusão de boatos humilhantes, temos a difamação, do artigo 139. Nos ataques pessoais, menosprezando as características da vítima, especialmente com apelidos grosseiros, temos a injúria, que está no artigo 140. Nas intimidações em geral, desponta o crime de ameaça, que está no artigo 147. Na evasão de conta bancária para desvio ou saque de valores, é de se reconhecer o furto, que está no artigo 155. Por sua vez, o envio de vírus para inutilizar equipamentos ou seu conteúdo caracteriza o dano, que está no artigo 63. Também existem crimes previstos em leis especiais. Então, nesse contexto, os comentários pejorativos deliberadamente lançados envolvendo raças, religiões, etnias configuram o delito de preconceito ou discriminação, tipificado pelo artigo 20 da Lei 7.716 de 89. De seu turno, meus caros, o ato de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informação ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, acarreta no crime definido no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nada obstante seus acertos, é inegável que leis editadas décadas atrás, nas quais sequer se pensavam na existência de computadores, levavam a malabarismos adaptativos dos operadores do direito, para enfrentar novos comportamentos, muitas vezes resultando na impunidade dos criminosos. Era preciso adaptar a legislação penal aos novos tempos. Como de praxe, os debates sobre a legislação específica para os crimes ligados à internet, que é o caso de crimes cibernéticos, se arrastam durante anos, em velocidade, como se diz, de conexão de escada. Para suprir essa lacuna, o que foi que aconteceu? As atividades dos congressistas foram impulsionadas pela opinião pública, que recebeu imenso upload depois da invasão do computador pessoal da atriz Carolina Dickmann. Então, tem que invadir mais computadores de artistas para a legislação de crimes cibernéticos começar a sair do papel. Em maio de 2012, 36 fotos íntimas da atriz foram subtraídas por 5 homens, posteriormente identificados e responsabilizados pelos crimes de extorsão, difamação e furto, mas não pela invasão do computador em face do vácuo normativo, ou seja, em face de não ter nenhuma legislação específica sobre isso. Então, para suprir essa lacuna, foi editada a Lei 12.737 de 2012, conhecida popularmente como Lei Carolina Dickmann, e responsável pela inclusão do artigo 154-A do Código Penal do delito da invasão de dispositivo informático, também conhecido como intrusão informática. O bem jurídico protegido é a liberdade individual, especificamente no tocante à inviolabilidade dos segredos. Com efeito, o artigo 154-A encontra-se alocado na seção 4 do capítulo 6 do título 1 da parte especial do Código Penal. Então, assim, em relação à objetividade material, é o dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores. Os dispositivos informáticos dividem-se basicamente em 4 grupos.
Os dispositivos de processamento, que são responsáveis pela análise de dados e fornecimento de informações. Dispositivos de entrada, que relacionam essa captação de dados, que é o caso de teclados, microfones e webcam. Temos os dispositivos de saída, que fornece uma interface destinada ao conhecimento ou captação de informação, que são os exemplos das impressoras e monitores. E temos os dispositivos de armazenamento, que dizem respeito à guarda de dados ou informações para posterior análise, que é o exemplo dos pendrives, CDs e assim vai. O sujeito ativo trata-se de crime comum ou geral, podendo ser cometido por qualquer pessoa. Já em relação ao sujeito passivo, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. O núcleo do tipo é invadir, no sentido de devassar dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores. A invasão se concretiza mediante a violação indevida, sem justa causa ou ilegítima, de mecanismo de segurança. Cuida-se de elemento normativo do tipo, a ser analisado no plano concreto. Obviamente, o fato será atípico quando a violação for devida. Exemplo: agentes policiais, munidos de autorização judicial, vasculham informações em computadores de membros de uma organização criminosa. O mecanismo de segurança é qualquer ferramenta utilizada para proteger o dispositivo informático de ameaça, subtração ou alteração de informações, danos físicos, modificação das configurações, etc. Exemplos: programas com antivírus, firewall e outros programas semelhantes. Como mecanismo de segurança mediante sua violação indevida, foi alçado à categoria de elementar típica. Não há crime quando alguém invade o dispositivo informático alheio totalmente desprotegido. A ação penal, ela está no artigo 154b do Código Penal. E está escrito da seguinte forma: nos crimes definidos no artigo 154A, somente se procede mediante representação, ou seja, a ação penal é pública condicionada, salvo se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou município, ou contra empresas concessionárias de serviço público. Nesse caso, será o que, gente? Ação penal pública incondicionada. Assim, finalizamos essa parte, em relação à violabilidade, à violação, à correspondência, ao domicílio, ao segredo. E a próxima modalidade que nós vamos estudar são os crimes contra o patrimônio. Por exemplo, o crime de furto, o crime de roubo. Então, finalizamos por aqui.